Geminianas e geminianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver quais são as energias disponíveis para o mês de novembro? Eu vou começar então com o mitológico. Peço que vocês se concentrem para todos aqueles que têm o signo de Gêmeos forte no mapa. Sol, Lua, Vênus, ascendente. Vamos lá ver quais são as energias. Virou aqui 7 de paus. Vamos ver o que esse 7 de paus quer nos dizer. 7 de paus fala muito sobre defender aquilo que estamos criando. A temperança, a carta do signo de Sagitário. Eu vejo muitos de vocês, gêmeos, encontrando o equilíbrio numa situação. E o 9 de ouros, isso mesmo. É uma energia muito boa, gêmeos. Vocês encontrando o equilíbrio numa situação que, ó, paradoxalmente, né, é uma questão que traz bastante conflito para dentro de você, é uma situação que você, né, tem essa dificuldade, talvez, de lidar com essa situação, mas você se propondo a encontrar o equilíbrio nessa situação, você fazendo escolhas que te levam a encontrar o equilíbrio nessa situação. Ainda mais que, olha só, né? Eu sempre falo, acabei de falar isso numa leitura, não lembro se foi na de Touro ou na de Áries, que falei que o número 7 é um número de testes, né? E nós temos aqui o 7 de paus, que é uma carta que fala do espiritual, então muito forte testes espirituais, e o 7 de ouros, duas vezes o 7. Vocês, não propositalmente, mas de certa forma sendo testados nas suas decisões para ver se vocês de fato chegaram neste patamar aqui do 9 de ouros. 9 de ouros é a pessoa muito plena de si. É a pessoa que ela é abundante de si, que ela não precisa de nada nem ninguém. Ela até pode querer estar num relacionamento, mas ela não precisa disso porque ela se basta. E eu vejo vocês encontrando este equilíbrio de uma maneira assim, que vocês merecem ser parabenizados, porque foi fruto da dedicação de vocês. Sabe, quando você poderia surtar numa situação, assim, igual eu falei aqui, né? É algo que vocês têm dificuldade de lidar, mas o esforço dedicado de vocês está auxiliando nesse processo. Então, às vezes, uma situação em que normalmente você surtaria com essa situação, sei lá, uma situação que envolve o parceiro ou a parceira por conta de ciúme, alguma coisa assim, ou uma questão no trabalho, e que você escolhe, né? Você faz essa escolha. Olha só, depois do 7 de ouros, a rainha de copas. A rainha de... E já vou mostrar outra ali também. A rainha de copas é aquela que chegou no mais alto nível da inteligência emocional. As emoções dela são expressas de maneira inteligente e são utilizadas da melhor maneira possível para ela ser uma pessoa centrada e alcançar aquilo que ela busca, que ela deseja. Você fazendo escolhas nesse sentido. Falei que eu ia mostrar outra também, é o 6 de copas. O 6 de copas, eu falo, tem um título essa carta, é a carta do coração tranquilo. Então, vejam aqui com esse 9 de ouros, né? Vocês estão nessa situação de plenitude e se não estão, o conselho aqui é que vocês encontrem essa inteligência emocional, sabe? Uma situação se apresenta para mim, uma situação conflituosa se apresenta para mim, eu vou temperar aqui as possibilidades, os meus sentimentos e emoções com relação ao que está acontecendo, aquilo que eu penso, que eu sinto,
para que as minhas ações saiam temperadas e saiam na medida exata, de uma pessoa muito plena. Isso, Gêmeos, é o padrão de comportamento de pessoas admiráveis. Pessoas que sabem lidar consigo mesmo, consigo mesma, e acabam sabendo lidar muito bem com as pessoas do entorno, com o ambiente, e com isso conseguem extrair o melhor da situação. Que maravilha! Gêmeos, vou pedir mais uma mensagem aqui com o Rider-Waite-Smith. E se você tá passando por uma situação que tá exigindo de você, que talvez seja uma situação que você precise ter uma escolha, haja dessa maneira. Procure encontrar o equilíbrio, procure agir de uma maneira temperada, na medida certa, na medida exata, nem muito, nem pouco. O dependurado. A gente vai tomar uma água. Minha garganta chega a doer quando eu começo a falar assim. Eu uso muito, né, as minhas cordas vocais. Eu sempre conto aqui pra vocês, né, eu sou professora. E aí eu tô em sala de aula, dando aula, que além de falar muito, eu tenho que falar alto, né, pra todo mundo. Ou eu tô aqui gravando vídeo, em que eu falo o tempo todo. 8 de copas. Tirar mais uma. E o pajem de ouros. Realmente você saiu aqui, ó, o rei de paus e o 7 de paus de novo. Então, a carta aqui repetiu, né? Talvez uma situação conflituosa. Você passando por uma situação conflituosa. E olha só, a carta do dependurado fala de sacrifícios que são feitos ou que precisam ser feitos, né? E talvez, Gêmeos, o sacrifício que precisa ser feito, a carta que veio na sequência, 8 de copas, é a carta do deixar para trás o que precisa ser deixado para trás. E às vezes isso é um sacrifício mesmo, porque você entende que algo precisa ficar para trás, que algo não pode mais fazer parte da sua jornada. E é aí que entra a inteligência emocional. Porque do ponto de vista racional, a gente sabe que é isso que precisa ser feito. A gente sabe que a gente precisa se afastar de uma pessoa. A gente sabe que a gente precisa se afastar de uma situação. Mas o nosso coração quer ficar, o nosso sentimento, às vezes até o nosso sentimento de medo, quer ficar junto, quer ficar perto. E aí é nesse momento, Gêmeos, que você precisa ter a inteligência emocional da Rainha de Copas para você entender que algo precisa ficar para trás. E veja, aqui, ó, que eu falei do 6 de copas, que é a carta do coração tranquilo. Aqui, Psique tá com o coração tranquilo, porque ela acabou de perder Eros, mas mesmo assim, mesmo sofrendo pela perda de Eros, ela tá com o coração tranquilo, porque como as coisas estão se desenvolvendo, ela tá conhecendo mais sobre ela mesma, sobre o sentimento dela por Eros, ela tá se apropriando dessas coisas, então ela sente que ela tá evoluindo. E aqui vejo o dependurado, ele buscando a iluminação, olha esse halo aqui na cabeça dele, né? Esse halo de luz.
Então, Gêmeos, você conseguindo encontrar essa plenitude aqui, mesmo que você tenha que estar deixando para trás algo que te é pesaroso deixar para trás, porque talvez você não esteja preparado ou preparada ainda para deixar para trás, mas você entendendo o quanto e até se parabenizando a si mesmo, a si mesma, do quanto você está agindo com maturidade, sem apego, fazendo o que é certo fazer. A vida, às vezes, nos exige dessas coisas, né? Às vezes é preciso fazer isso. E esse set de paus aqui, ó, do Rider-Waite-Smith, ele mostra aqui essa pessoa se defendendo aqui com um bastão de outros bastões atacando ele. E sabe o que me vem na cabeça? É você se defendendo de você mesmo, de você mesma. E esse é o certo a se fazer, você se defendendo das suas pulsões, dos seus ímpetos de querer ficar onde é mais confortável, de querer ficar onde você está acostumado, de querer permanecer com as pessoas que você acha que vai ser muito difícil se afastar delas. Não, você assumindo essa sua nova postura, e mesmo que seja difícil se afastar de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas situações, você lutando por você mesmo, lutando contra as suas inclinações e as suas tendências de ficar, de se manter do jeito que tá. E como é que a gente faz isso? Rei de paus, tendo muito foco, focando muito, assim, num nível gigantesco naquilo que você quer. Porque quando a gente. Desculpa, gente. Quando a gente foca muito naquilo que a gente quer, a gente para de perder tempo com as distrações, para de perder tempo com as facilidades, a gente consegue ir mais direto naquilo que a gente quer. Ah, é gostoso, é bom, é fácil eu permanecer com tal pessoa? Mas isso é distração, o meu foco tá lá na frente. Então, para eu chegar lá na frente, talvez eu precise me afastar dessa pessoa. Às vezes é necessário, Gêmeos, dar um passo para trás para conseguir dar um grande impulso para frente. E até eu escutei essa frase semana passada. Estava conversando com uma pessoa na academia e essa pessoa estava me falando de uma mudança de vida que ela está passando, em que ela está indo para uma situação que não dá a mesma segurança da situação que ela estava anteriormente, mas que ela acha que ela vai ganhar muito mais. Então ela disse isso. E é a mais pura verdade. Às vezes é preciso dar um passo para trás para conseguir dar um grande impulso para frente. Os amantes é a carta de vocês. Arcanjo Rafael. Relacionamentos íntimos, tome cuidado com suas decisões e boa saúde. Os amantes aqui também podendo falar de boas parcerias, Gêmeos. Você encontrando boas parcerias para essa... E pode ser parcerias no campo afetivo amoroso, mas para quem aqui for uma situação profissional, pode ser boas parcerias no campo profissional para você, né, empreender essa nova jornada sua. E o que a carta dos amantes mais fala é a questão de você ter boas decisões. E aí, lembra quando eu mostrei o 7 de ouros aqui, que eu falei que era uma carta também de decisões que você precisa tomar? Talvez novas coisas que estão lhe sendo apresentadas e que você precisa pesar, precisa pôr na balança,
e ver o que faz sentido permanecer na sua vida, o que não faz mais sentido permanecer, o que você deve buscar, trazer para perto de si, qual caminho você deve ir. A outra carta que veio é a carta da estrela, carta do signo de Aquário. Arcanjo Jofiel. E fala: momentos felizes, faça planos positivos e otimistas a longo prazo. Nossa, é bem aquilo que eu falei da pessoa da academia, né? Que num primeiro momento é uma perda de segurança, mas que no longo prazo os ganhos serão maiores. Está no caminho certo. Então, seja o que for que você esteja fazendo, Gêmeos, você está no caminho certo. E por mais que haja, olha só, por mais que no curto prazo haja atrasos, porque no fundo do deck o valete de ar, e aqui fala assim, ó, informação desafiadora, atrasos ou mudanças de planos. Então, talvez, num primeiro momento, as coisas estão estagnadas, né? A carta do dependurado fala muito de estagnação. Estão estagnadas. Mas isso não quer dizer que este é o caminho errado, porque você está no caminho certo. E se neste momento as coisas estão atrasadas, estão estagnadas, é porque lá no longo prazo vai dar certo. Vai dar certo, vai prosperar. Esse exemplo que eu dei lá da pessoa da academia. Talvez agora, num primeiro momento, você fique nervoso, nervosa, muito ansioso, sabe? Às vezes até com insônia, porque talvez num primeiro momento, né, a situação não esteja a ideal, mas você está construindo uma situação que no longo prazo vai ser a ideal para você. Lembra que eu falei que a temperança é a carta da medida ideal, a medida exata? Então, isso que você está fazendo é a medida ideal, só que as coisas levam tempo. E o 7 de paus que saiu 2 vezes aqui para vocês é uma carta que fala sobre defender aquilo que nós estamos construindo. Então, Gêmeos, você está construindo algo, defenda isso, por mais que venham opiniões contrárias, né? Tem aqui, ó, verdade no valete de ar, verdade contada sem delicadeza. Talvez você escute pessoas te falando coisas, sabe? Talvez até mesmo a sua mente esteja te falando coisas pesadas, tentando te pôr medo, tentando te mandar para uma zona mais segura. Mas você precisa se manter perseverante, Gêmeos. Porque nunca se esqueça, você está no caminho certo. Você só precisa perseverar. O 9 de ouros é a carta que fala, não corra atrás das borboletas, construa o seu jardim e elas virão até você. Você está construindo o seu jardim, talvez as borboletas ainda não começaram a vir, e você tá aí nervoso, nervosa, pensando desesperadamente, eu preciso correr atrás das borboletas, porque elas nunca vão vir, elas não vieram até agora, eu vou ficar sem. Não, continua focando na construção do seu jardim, que mais dia, menos dia, a hora que você estiver lá bem, bela e formosa, todo bonitão lá no seu jardim, você vai ver essas primeiras borboletas chegando. Certo, Gêmeos? Bom, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Espero que possa ter ajudado de alguma maneira. Convido todos a se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar. São as interações que vocês deixam aqui que ajudam esse canal a continuar existindo. Acabei de olhar ali no tempo do vídeo, 19h19. Procura lá porque pode ter uma mensagem para alguém, viu, gente? Gratidão a todos, um grande beijo, fiquem bem, até mais. Tchau!